Um homem é confundido com um deus, e sua livraria é frequentada por chefões dos mundos imortal e demoníaco, que gastam inúmeros tesouros apenas para trocar um livro das mãos do homem, que aos seus olhos são apenas livros comuns, mas nas mãos dos chefões de todos os mundos transformam-se em tesouros supremos que podem mudar o mundo. Até mesmo estátuas do nível da terra são dadas ao homem como decorações por chefões. O homem chamado Yefan era um colecionador de livros comum. Um dia, uma matriz mágica apareceu de repente na frente dele. A curiosidade o levou a pressioná-la. No entanto, quando a matriz mágica foi ativada, convocou um deus maligno. Finalmente, sob o fogo ósseo do deus maligno, ele abriu a porta dourada à sua frente e veio a um mundo com todos os seus livros para se tornar o gerente de uma biblioteca. Neste momento, Yefan estava organizando livros dentro de casa, esperando que alguém entrasse e comprasse um livro nesta noite chuvosa. Mas do lado de fora, dois homens estavam perseguindo uma mulher. Esta mulher também não é uma mulher comum. Ela usa sua lesão abdominal como um preço para matar todos os dois homens. No entanto, neste momento, ela deve encontrar um lugar para colocar seu corpo. Neste momento, ele encontrou a livraria onde Yefan estava. Mas já é tarde da noite e esta loja ainda está aberta. Ele não sabe se isso é uma armadilha ou uma coincidência, então ele entrou ansiosamente. Quando ele viu Yefan na sala, ele ficou imediatamente assustado, porque sentiu a aura emanando de Yefan. Era realmente assustador, como se um deus estivesse olhando para ele, mas aos olhos de Yefan, ele era apenas uma garota com o coração partido. Ele também queria aproveitar esta oportunidade para promover seus livros, então ele fingiu ser insondável e disse um monte de palavras encorajadoras para a mulher. Mas inesperadamente coincidiu com o encontro da mulher. Na opinião da mulher, o homem na frente dela já sabia tudo sobre si mesma, então ela se sentou respeitosamente na frente de Yefan, ouvindo os ensinamentos. Vendo que o momento era oportuno, Yefan pegou uma revelação comum e pediu à mulher que voltasse para casa e estudasse cuidadosamente. Mas apenas um livro tão comum se tornou um livro de línguas bestiais brilhante aos olhos da mulher, depois que a mulher o abriu. Inúmeros líquidos explodiram instantaneamente e a engoliram completamente. Neste momento, ele ficou completamente chocado porque o conhecimento que surgiu do livro era o método de controlar o sangue da besta. Por quase 10.000 anos, inúmeras pessoas morreram procurando por este método. Sua aparência é suficiente para mudar o padrão do mundo existente, e este homem se deu tão facilmente. Que tipo de existência é o homem na frente dele? Vendo que a mulher estava tão animada que estava quase chorando, Yefan pensou que ela estava infectada por suas habilidades de lavagem cerebral. Então Yefan continuou a usar o texto original do livro para dizer à mulher: "Deixe a trombeta do fim tocar se quiser. Você segurará este livro e ficará diante do Supremo Juiz para mudar o mundo." Depois de falar, ele pegou uma xícara de café para comemorar o novo amanhã. Depois de ouvir, a mulher pensou que esta era a tarefa que Yefan, o chefão do poder divino, havia lhe dado, e bebeu o café quente sem hesitação. Yefan também pegou um cartão de empréstimo neste momento e pediu à mulher para assinar seu nome. Depois que a mulher terminou de assinar seu nome, Yefan sempre sentiu que o nome e ordem era muito familiar. Será que é a única filha do magnata que está desenvolvendo minério? Pensando nisso, seus olhos se encheram de dinheiro. Talvez ele pudesse enganar ela. Não, ele pode ganhar dinheiro para decorar a loja. Então a mulher saiu daqui cheia de emoção. Ela cruzou com um homem velho na estrada. Em um instante, ela pareceu estar sendo encarada por uma cobra venenosa e não ousou se mover. E o velho, vendo o livro de línguas bestiais em sua mão, murmurou para si mesmo: "Que garotinha sortuda." Quando a mulher recuperou a consciência, o ancião já havia desaparecido. Naquele momento, ela estava apavorada no chão, porque havia reconhecido que o ancião de agora era o mago de nível de destruição, Wang Ermin. Seus olhos de sangue de meio cobre e a máscara em seu rosto são suas características marcantes, e em todo o mundo, existem apenas alguns magos de nível de destruição. Pessoas desse nível vêm visitar esta livraria. Parece que o homem agora era de fato uma existência extraordinária. No entanto, é esse tipo de pessoa forte de nível de destruição. Aos olhos de Yefan, ele é apenas um idoso solitário que precisa de cuidados. A primeira vez que o ancião veio à loja foi há 2 anos. Assim que ela entrou, perguntou se eles reciclavam livros aqui. E Yefan adivinhou pelo jeito que o ancião estava vestido que ela era uma estudiosa muito erudita. Então ela pegou o livro e fingiu ser insondável como de costume.
Primeiro, ele disse que o livro trazido pelo ancião envolvia a linguagem da poesia gelada e era muito precioso, e disse misticamente que o livro estava cheio de magia da primeira à última linha. Assim que essas palavras foram ditas, o ancião ficou chocado instantaneamente. Ela obviamente havia lidado com este livro, e mesmo o homem mais forte do mundo provavelmente não conseguiria sentir nada de diferente. Além disso, com a calma que ele mostrou quando me viu agora, que tipo de pessoa é esse jovem? Pensando nisso, o ancião disse com uma expressão séria: eu realmente tenho alguma experiência em linguagem. Você também pesquisa nesta área? Gostaria de me dar alguns conselhos? Depois de ouvir Ifan, ele pensou consigo mesmo que, como esperado, os idosos solitários são facilmente sentimentais. Para refletir seu conhecimento, ele recomendou um livro em dialeto de Wenzhou para o ancião. Você deve saber que este é um dos dialetos mais difíceis de entender na China, mas aos olhos do ancião, este livro se tornou um dos demônios verdes. Ele disse animado que este era o verdadeiro demônio. No entanto, ele é afinal um homem forte de nível de destruição, e logo fingiu compostura e perguntou a Ifan sobre a origem deste livro. Ifan disse que este livro veio de uma civilização antiga gloriosa e brilhante. É uma pena que ele não possa mais pisar lá nesta vida. Gloriosa, brilhante, civilização antiga, apenas um livro é tão aterrorizante. Isso deixou o ancião ainda mais convencido de que Ifan era um homem forte de nível misterioso. Então ele se levantou e respeitosamente curvou-se para Ifan, e o ancião veio desta vez para devolver o livro que havia pegado emprestado antes. E mais uma vez pediu a Ifan que lhe desse um livro do mesmo tipo, porque há 2 anos ele lutou contra um homem forte de nível misterioso e o livro foi terrivelmente danificado. Em seu momento mais confuso, foi o livro de Ifan que guiou seu caminho a seguir, e recentemente ele sentiu vagamente que estava prestes a avançar. Tudo isso é graças a esta pessoa onisciente e erudita à sua frente. Ele deve ser um homem forte isolado com uma força muito além do nível misterioso. Neste momento, Ifan apalpou por um longo tempo. Finalmente, ele pegou um livro de legados e máximas que ele mesmo escreveu e disse timidamente, embora seja um pouco abrupto, acho que este livro é muito adequado para você. Inesperadamente, o ancião caiu de joelhos quando viu, porque aos olhos dele, este livro já havia se tornado um clássico de poesia e livros, especialmente quando viu que o nome estava assinado como Ifan. Ele ficou ainda mais chocado e indescritível, e então perguntou cuidadosamente, foi você quem escreveu isso? Depois de receber a resposta afirmativa de Ifan, seus braços começaram a tremer involuntariamente. Existem verdadeiros crentes no conhecimento, a Igreja da Verdade. Há a Igreja da Praga que acredita em coisas altas e poderosas, e há a Igreja do Lobo Cinzento que acredita na Lua, mas nunca ouvi falar da Igreja da Poesia e dos Livros. Será que essa pessoa quer criar fé? Pensando nisso, o ancião disse que entregar uma coisa tão importante nas minhas mãos realmente me deixa um pouco ansioso. Vendo que ele não parecia querer pegar, Ifan mais uma vez fez uma lavagem cerebral no ancião. Velho Wang, acredito que você pode agregar mais valor ao meu livro se você acha que este livro é bom. Poderia me ajudar a divulgar? O ancião ouviu e concordou apressadamente, e para expressar sua gratidão, o ancião também deu a Ifan uma estátua de poesia. Ifan construiu uma estátua de poesia realista, que poderia ser colocada na loja como decoração. Ele aceitou satisfeito, mas não sabia que essa estátua de poesia levou 20 anos para ser feita pelo ancião. Em termos de poder de combate, não é inferior a um guerreiro de nível pânico. Então, o ancião se curvou profundamente a Ifan e saiu daqui. Depois que o ancião foi embora, Ifan estava prestes a reprimir. De repente, as palavras "há muito tempo não nos vemos" apareceram em sua mesa. Ifan entendeu instantaneamente que o mentor por trás de sua transferência para cá 3 anos atrás havia aparecido, então ele perguntou, aparecendo tão de repente. Você precisa que eu te ajude com alguma coisa? As palavras "você já fez isso e eu acordei por causa disso" apareceram na mesa. Será que eu pedi ao velho Wang para recomendar meus livros para outras pessoas? Isso te beneficia? A palavra "sim" apareceu na mesa. Então Ifan disse que faria o seu melhor. Depois de ouvir a resposta de Ifan, a escrita na mesa se transformou em uma luz dourada e desapareceu. Ao mesmo tempo, Jizishu, do outro lado, também começou seu plano de vingança. Depois de obter o poder de controlar a escrita dos livros de Ifan, sua força atingiu o nível de pânico. Acontece que ele era o segundo líder da organização White Wolf, mas seu primeiro líder, depois de obter um tesouro chamado
O ovo de cristal demoníaco, sua personalidade mudou drasticamente e ele começou um massacre em grande escala dentro da organização. Nesse momento, ele liderou seus confidentes e já havia matado o covil da organização White Wolf, mas depois de abrir a porta, eles descobriram que apenas uma mulher estava pendurada no ar. Jizishu sentiu que algo estava errado e rapidamente se aproximou para perguntar o que havia acontecido aqui. No entanto, no momento em que ele tocou, o rosto da mulher começou a ficar horrivelmente distorcido e disse solenemente: "Aquele rei demônio está prestes a descer." Assim que as palavras foram ditas, o corpo da mulher explodiu. Jizishu sentiu que as coisas poderiam ser mais sérias do que ele imaginava. Seu subordinado sugeriu que o feiticeiro mantido pela família fizesse uma leitura, mas Jizishu recusou. Porque ele pensou no misterioso grande homem Yefan. Nesse momento, Yefan estava bebendo café chateado e entediado porque não tinha negócios. Jizishu empurrou a porta e entrou. Ele rapidamente se levantou e disse: "Eu não esperava te ver de novo tão rápido. Esta é a primeira vez que um dos meus clientes retorna em tão pouco tempo." Depois de ouvir isso, Jizishu sentiu que estava sendo ridicularizado. Originalmente, ele deveria ter resolvido as coisas de uma vez por todas depois de receber uma orientação tão poderosa, mas ele ainda teve que vir à livraria em busca de ajuda. Nesse momento, a estátua de pedra na mesa chamou sua atenção. Claramente não havia flutuação, mas emanava uma forte coerção. Será que isso está me confortando, mesmo que eu falhe? Ele ainda está disposto a me tratar com uma atitude tolerante e encorajadora como sempre. Pensando nisso, Jizishu não pôde deixar de dizer desculpe. Nesse momento, seu subordinado Xiao Uzi entrou, mas aos olhos de Xiao Uzi, Yefan era obviamente uma pessoa comum. Ele não entendia por que Jizishu estava pedindo ajuda a ele. Enquanto Yefan, baseado nas palavras conhecidas de Shu, adivinhou que seu plano de vingança contra o canalha havia falhado, então ele disse enigmaticamente: "Já sei sua intenção, mas você não precisa se preocupar muito, as coisas são muito mais fáceis do que você imagina. O que você teme é apenas o próprio medo, certo?" Ao ouvir essas palavras ambíguas, o Bigode percebeu instantaneamente que Yefan era um completo charlatão. Porque Bigode estava muito familiarizado com os truques usados por Yefan, Bigode era na verdade um espião plantado por o líder da organização Lobo Branco ao lado de Jizishu. Ele tinha acabado de relatar ao líder sobre a vinda de Jizishu à livraria, mas quando chegou à livraria, ele ficou confuso. Ele não conseguia entender por que Jizishu seria tão respeitoso com uma pessoa comum, como se estivesse enfrentando um homem forte do nível de um deus. Assim que Jifanshi chegou, ele subiu as escadas. Bigode aproveitou a oportunidade para dizer a Jizishu que ele havia sido enganado, que este homem era um completo charlatão. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, uma espada apontou para seu pescoço. Jizishu avisou que se ele dissesse uma palavra ruim sobre o Sr. Yi, ele morreria ali mesmo. Vendo esta cena, Bigode começou a implorar por misericórdia na superfície, mas secretamente tirou uma adaga com veneno, mas no momento em que ele explodiu com intenção de matar, as 10 criaturas na mesa instantaneamente abriram suas bocas sangrentas, correram em direção a ele e então o levantaram no ar como se estivessem carregando um frango. No segundo seguinte, ele o colocou em sua boca sem hesitação, e o sangue no chão também foi lambido até ficar limpo. Depois de fazer tudo isso, os 10 itens retornaram à sua posição original. Como se nada tivesse acontecido, Yefan também desceu as escadas neste momento. Na opinião de Jizishu, Yefan estava definitivamente controlando os 10 itens. Este é o aviso que ele me deu. Temo que mesmo eu não consiga reagir naquele momento. O medo de enfrentar a morte fez o corpo de Jizishu começar a tremer. Mas Yefan não sabia nada sobre tudo isso e perguntou a Jizishu o propósito de sua vinda. Ele disse cautelosamente que ainda queria que Yefan recomendasse um livro para ele. Depois de obter a resposta que queria, Yefan começou a procurar, mas então ele de repente pensou em Bigode. Então ele lembrou a Jizishu que os olhos de Bigode estavam um pouco estranhos. Você só pode acreditar em si mesmo. Assim que essas palavras foram ditas, Jizishu ficou instantaneamente chocado. O Sr. Ye não pode dizer essas coisas sem motivo. Será que houve um problema com a runa de lealdade de Bigode? Mas foi o mago que foi consagrado na família por 100 anos que escreveu a runa para ele. Jizishu disse enigmaticamente: "Quando você tem uma vontade de aço, ninguém pode te derrotar." Então ele entregou o livro que encontrou, como o aço foi temperado, e ainda disse uma citação clássica do livro: "A vida de uma pessoa só acontece uma vez, não a gaste sem fazer nada, você tem sua própria missão." Como resultado, depois de ler o livro,
Jizishu saiu para a rua atordoado. O livro em sua mão também se transformou em uma vontade de aço. Depois de abrir o livro, uma luz deslumbrante explodiu, e as gotas de chuva ao redor foram instantaneamente congeladas. Então um olho enorme apareceu no céu, olhando fixamente para ele, mas ele sentiu uma enorme energia fluindo para seu corpo, e essa energia remodelou sua estrutura da alma. Isso fez com que sua força mental atingisse um pico sem precedentes. Agora ele finalmente tem a chance de romper o ponto do pânico. Essa sensação de satisfação por ser preenchido com energia fez com que ele sangrasse involuntariamente pelo nariz. Neste momento, ele decidiu que, de agora em diante, se tornaria um servo leal de Efan. Depois que Jizishu saiu, um homem corpulento com uma cicatriz apareceu novamente na porta da livraria, e esta pessoa era um dos 10 cavaleiros radiantes deste continente. Ele também era o arqui-inimigo de Laoer. Depois de saber que Laoer estava aqui há muito tempo, ele veio à livraria para descobrir. Assim que ele entrou, usou os olhos da investigação, e em seus olhos esta era apenas uma livraria comum, e o dono aqui não era nada além de um jovem sem flutuações de energia. A única coisa normal era a máscara de pedra na mesa, então ele perguntou se Efan era o dono daqui. E Efan viu que ele parecia ser difícil de conversar. Para se aproximar, ele o chamou carinhosamente de tio. Esse tio deixou cicatriz totalmente sem jeito. Ele só parecia um pouco velho. Mas considerando que Efan era uma pessoa comum, ele aguentou, e então perguntou a Efan se ele conhecia o erudito Wild. Depois de ouvir, Efan pensou que ele era um cliente apresentado pelo erudito. Então ele perguntou de volta, você é amigo do velho Wild? Ao ouvir isso, Cicatriz ficou ainda mais zangado. Ele e o erudito lutaram por centenas de anos. Como poderiam ser amigos? Mas ele continuou seguindo as palavras de Efan e tentativamente perguntou a Efan sobre o endereço do erudito, mas Efan disse que o erudito era apenas um velho cliente seu. Ele não sabia nada sobre endereços residenciais, e ainda pediu a Cicatriz para se sentar, beber um pouco de chá e relaxar, mas essa atitude casual o deixou curioso. Depois de se tornar um cavaleiro radiante, ninguém se atreveu a falar com ele tão casualmente. Originalmente, ele estava pronto para partir por não ter nenhuma pista. Agora ele decidiu conversar com esse jovem, mas quando ele se sentou, seu braço acidentalmente tocou a história infantil que Efan estava lendo antes. Mas em seus olhos, a história infantil se transformou em um filho do abismo cheio de uma aura estranha. Vendo que ele estava olhando fixamente para o livro, Efan soube que a oportunidade havia chegado, então ele disse que as histórias engraçadas neste livro eram muito curativas. Você pode comprar um e levar para casa para dar uma olhada. Essas palavras despertaram suas dúvidas. De quem é a história infantil que se chama Filho do Abismo? Então ele quis dar uma olhada para satisfazer sua curiosidade, mas no momento em que tocou no livro, sentiu a familiar sensação de picada e tontura. A espada mágica amaldiçoada em seu corpo ressoou com este livro, mas antes que ele pudesse entender, ele estava deitado no chão, inconsciente. E isso assustou muito Efan. Esse tio não estaria tendo um ataque cardíaco repentino, certo? Mas quando ele correu para verificar cuidadosamente, com este pulso estável e respiração uniforme, este tio adormeceu depois de dar uma olhada no livro infantil. E Efan não suportava vê-lo dormindo no chão. Então ele gastou um tempão para movê-lo para a espreguiçadeira. Neste momento, Efan viu que o braço de Cicatriz era na verdade mecânico, então ele acreditou que este tio devia ser um oficial militar aposentado. Ao mesmo tempo, um gato preto entrou e ficou chocado ao ver esta cena, e então saiu correndo em pânico. Depois de encontrar um lugar isolado, o gato preto se transformou em uma forma humana. Acontece que ele era o fã número 1 do grande cavaleiro radiante Cicatriz. Para se aproximar de seu ídolo, ele seguiu Cicatriz até a livraria, mas esperou um bom tempo e não viu seu ídolo sair, então quis entrar para dar uma olhada. Mas a cena que ele viu foi exatamente a de Cicatriz caindo e Efan o arrastando para a espreguiçadeira. Neste momento, Efan em seus olhos era simplesmente um psicopata assassino escondido, e o poderoso cavaleiro radiante era tão vulnerável na frente de Efan. Assustado, ele escolheu fugir. A aura aterrorizante de Efan agora o fez sentir como se estivesse caminhando pelo portão do inferno. Mas ele rapidamente se acalmou. Ele tinha que voltar e contar o que aconteceu aqui para a organização onde Cicatriz estava. Neste momento, a consciência de Cicatriz já havia chegado às profundezas de sua alma, mas desta vez ele não sentiu a dor que a espada mágica costumava lhe trazer. Então os livros apareceram e constantemente emitiram magia, absorvendo essa magia. Tudo inundou sua mente,
Quando ele sentiu que sua cabeça estava prestes a explodir, a espada demoníaca apareceu atrás dele. A magia irradiada pelos livros e a magia irradiada pela espada demoníaca se fundiram, e o inchaço na cabeça de Scarface também desapareceu. Então ele acordou da cadeira de praia, e Ethan casualmente perguntou se ele estava se sentindo melhor. Scarface, percebendo, levantou-se apressadamente e disse obrigado, sentindo que havia recebido uma grande gentileza apenas por sentar-se na loja. E Ethan disse que todos que vêm são convidados e que este é o seu dever. Neste momento, Scarface entendeu. O dono da livraria na frente dele manterá uma atitude neutra, não importa que tipo de cliente seja. Este tipo de pessoa deve ser um especialista de nível divino que viveu por incontáveis anos, e ele pode resolver tão facilmente a maldição da espada demoníaca que o atormentou por muitos anos. Talvez ele seja uma existência muito além dos deuses. Você deve saber que o primeiro dono desta espada foi a pessoa mais poderosa da história, naquela guerra entre imortais e demônios. Ele foi infelizmente infectado com a fonte da praga. Para evitar que a praga se espalhasse para o mundo, ele não hesitou em cometer suicídio. Mas sua alma poluída era a espada demoníaca nutrida por esta espada. Desde então, todos os donos da espada demoníaca morreriam de loucura. Um dia antes, Scarface também sentiu que este dia estava chegando. Mas ele não esperava que este livro pudesse acalmar a espada demoníaca, mas Ethan não sabia os pensamentos de Scarface. Neste momento, ele só quer recomendar seus livros. Ele disse alegremente como sempre, desde o primeiro olhar, senti que este livro é perfeito para você. Há muitas pessoas como você que estão sofrendo, mas o que as derrota não é a dor, mas a bondade que resta em seus corações. Assim que essas palavras foram ditas, Scarface imediatamente pensou nos dois primeiros donos da espada demoníaca, pensando em seu coração se insistir na bondade. É realmente errado? Então Ethan disse algumas palavras profundas e insondáveis. Essas palavras atingiram o fundo do coração de Scarface, deixando-o atordoado. Neste momento, Ethan é a existência suprema em seus olhos. Vendo que o momento é oportuno, Ethan. Ele pegou o cartão de empréstimo de livros sem hesitar, e Scarface assinou seu nome sem pensar. Então ele saiu daqui animado. No caminho, ele sentiu que estava cheio de poder agora. Como se tivesse renascido. Ao mesmo tempo, o velho Wilde, do outro lado, estava estudando os livros de Ethan. Caiu em um estado de loucura. A vasta extensão de conhecimento no livro e as runas estranhas fizeram seu cérebro tremer. Este é realmente um grande livro. Então ele colocou uma máscara, preparando-se para visitar Ethan novamente, e de passagem, enviar-lhe um grande presente misterioso. Enquanto isso, o gato preto contou o que viu para o aprendiz de cicatriz, que ficou chocado e imediatamente pegou o telefone para notificar todos na organização para o resgate. Mas, nesse momento, Cicatriz ligou, dizendo ao aprendiz para retirar todos os observadores ao redor da livraria e classificá-la como uma área de segurança máxima. No dia seguinte, Giz-Shun, que recebeu ajuda 2 vezes, teve sua força aprimorada mais uma vez. Neste momento, ele liderou seus subordinados e finalmente encontrou a localização do líder Lobo Branco. Mas eles foram impedidos por um grupo de magos brancos. De repente, uma grande cobra apareceu atrás de Giz-Shun, e quando a cobra estava prestes a engoli-lo, uma enorme pata de lobo perfurou a boca da cobra. No segundo seguinte, inúmeros rios de sangue jorraram do corpo da cobra, e o lobo gigante transformado por Giz-Shun despedaçou a cobra. Os magos brancos ficaram extremamente surpresos ao ver isso. Eles não podiam acreditar que alguém no mundo realmente pudesse controlar o sangue de bestas, mas logo se acalmaram. Porque, sendo uma besta, certamente temeria o fogo. Então, eles lançaram um ataque de fogo contra Giz-Shun, e inúmeras chamas jorraram em sua direção. Ao ver as chamas, Giz-Shun não ousou avançar. Neste momento, fumaça negra começou a emanar de seu corpo. Após uma explosão, o lobo gigante branco se transformou em um lobo gigante cinza. Ao mesmo tempo, um enorme globo ocular dourado apareceu no céu, transmitindo energia continuamente para o corpo de Giz-Shun. O líder, observando a batalha do terraço, disse para a pessoa ao lado, nem mesmo Wilde poderia realizar tal habilidade de controlar a transformação em besta. Falando nisso, você viu Wilde recentemente? Ouvi dizer que ele tem aparecido frequentemente em uma livraria. O mago ao lado respondeu, não o vi. O líder ouviu e disse, vá vê-lo. Afinal, ele é seu mentor. Neste momento, a expressão do líder mudou repentinamente,
Ji Zixun atravessou o espaço e apareceu atrás dele. E antes que ele pudesse reagir, foi derrubado no chão por Ji Zixun. Vendo esta situação, ele imediatamente pediu ajuda aos magos brancos ao lado, mas os magos brancos apenas lançaram um feitiço simples, que imobilizou o corpo de Ji Zixun. Depois de ser libertado, o líder pegou uma adaga. Em um momento de crise, Ji Zixun gritou, "Vontade de aço!" No segundo seguinte, o braço do líder foi mordido por ele. Neste momento, o mago branco ao lado ergueu seu cajado mágico e liberou uma enorme esfera de energia no ar. Ji Zixun sabia que não era páreo para essa pessoa e que ficar ali só levaria à morte, então ele usou o teletransporte espacial novamente para escapar. Depois que ele saiu, o líder disse, Ji Zixun também tem ido àquela livraria recentemente. Definitivamente há alguma conexão entre eles. Enquanto falava, um braço totalmente novo cresceu em seu ombro. Então, ele pediu ao mago branco para verificar que tipo de divindade era o dono da livraria. Em seguida, uma bomba mágica envolta em névoa negra apareceu em sua mão. "O que você acha que ele vai chocar?" O mago branco perguntou confuso. "Será uma poderosa besta mágica?" O líder disse, "Não, o que ele vai chocar será um verdadeiro deus. Humanos são *** transformados em divindades, e sua livraria é frequentada diariamente por chefes dos mundos imortal e demoníaco, e cada livro aqui é, aos olhos deles, um tesouro supremo que pode mudar o céu e a terra." Um dialeto chinês Wenzhou perfeitamente comum se transforma em uma língua demoníaca verde aos olhos dos chefes. E o conteúdo dentro é o que enlouquece esse poderoso destruidor. Uma história de ninar calorosa se transforma em um filho do abismo cheio de auras estranhas aos olhos dos chefes. Apenas um toque dissolveu a maldição da espada demoníaca que o atormentava há anos. Para expressar sua reverência por Ye-Fan, destruição e altruísmo até lhe deram seu apanhador de sonhos de cura ancestral como um presente. Embora o apanhador de sonhos contenha um sonho incomparável, ele também esconde um grande perigo. Se uma pessoa comum o usasse, sua alma seria instantaneamente destruída. Mas Ye-Fan pensou que era apenas um ornamento comum. Quando ele pendurou o apanhador de sonhos na cabeceira da cama e adormeceu, o apanhador de sonhos emitiu uma luz verde suave. Então Ye-Fan sonhou que havia entrado em um mundo nevado, onde viu uma linda mulher toda branca que estava sozinha neste sonho há dezenas de milhares de anos. Esta foi a primeira vez que ele viu alguém entrar, então ele teve uma conversa muito agradável com Ye-Fan. Ao mesmo tempo, o mago Kui Long da organização Baidan fora da livraria estava instruindo seu subordinado, o Urso Negro, a investigar quem era Ye-Fan. Eles queriam descobrir por que o Ai de Ji Zixun tiveram uma grande melhora em sua força depois de saírem daqui. Mas quando Ying entrou na livraria, descobriu que não havia flutuação de energia espiritual aqui. Ele pensou que era apenas uma livraria comum. Então, para ganhar crédito, ele teve a ideia de matar Ye-Fan, mas inesperadamente, depois de abrir a porta do quarto onde Ye-Fan estava, descobriu que Ye-Fan estava cercado por muitas flores brancas. Ye-Fan estava deitado na cama como um deus, e mais estranho ainda, havia uma aura de deus maligno surgindo ao redor das flores brancas. Neste momento, essas auras de repente invadiram o corpo de Ye-Ying loucamente. No segundo seguinte, seu corpo começou a tremer violentamente e então ele fechou a porta. Ele desceu as escadas cambaleando. Neste momento, ele parecia uma pessoa diferente, ao mesmo tempo, estava dizendo em sua boca, "Mestre, sou seu servo leal. Eliminarei tudo que ameaçar sua existência." Depois que ele encontrou Kui Long esperando do lado de fora da porta, ele lançou um ataque surpresa, jogando 2 garfos e prendendo Kui Long na parede. Embora ele não soubesse por que Ying o traiu. Mas agora ele deve contra-atacar. Como um mago poderoso, ele estendeu a outra mão e usou magia de fogo em Ying. As chamas intensas engoliram Ying em um instante. Justamente quando ele pensou que Ying estava prestes a morrer, Ying de repente se transformou em um monstro gigante. Nesse momento, Kui Long entrou em pânico completamente. Ele pensou que era um aviso do dono da livraria. Logo, Kui Long estava deitado no chão como um cadáver. Seu entorno também se tornou como a cena no quarto de Ye-Fan, e havia uma flor branca enfiada em sua boca. No dia seguinte, Ye-Fan, que havia terminado de se comunicar com a mulher, acordou de seu sonho. Ao lavar, ele descobriu que 8 dentes haviam crescido inexplicavelmente em sua boca. Neste momento, uma garotinha entrou na livraria. Ela era filha de Scar, o grande cavaleiro radiante, Eve. Acontece que depois que Scar voltou ontem, ele listou a livraria como uma área confidencial de nível superior, o que despertou as dúvidas de Eve.
Ela queria ir à loja para descobrir o que estava acontecendo, mas depois de dirigir por um longo caminho, descobriu que era apenas uma livraria comum. Ela pensou que seu pai devia ter cometido um erro. Ela queria repreender Efan para desabafar sua raiva, mas não conseguiu encontrar uma boa razão. Então ela sugeriu uma queda de braço com Efan e disse que se perdesse, compraria um livro daqui. Você deve saber que aos olhos dela, Efan é apenas uma pessoa comum. Ela é uma cultivadora. Como poderia perder? E Efan viu pelas roupas de Eve que ela era uma pessoa de uma família rica. Para ganhar muito dinheiro, ela concordou com a queda de braço, mas o que Eve nunca esperava era que Efan realmente a derrotasse sem esforço. Não importa quantas vezes ela tentasse, o resultado seria o mesmo. No entanto, a próxima operação de Efan a deixou chocada porque Efan pegou da estante. Tirou um simulado de Galcal de 3 anos e 5 anos. O homem era apenas um dono de livraria comum, mas foi visto como uma divindade por 2 grandes profetas. Porque cada livro que o homem possui é, aos olhos deles, um tesouro supremo que pode mudar o mundo. Um simulado de Galcal de 3 anos e 5 anos comum. Tornou-se a origem do mundo aos olhos da garota. E ela apenas olhou para ele, e um portão dourado apareceu na frente dela. Depois de abri-lo, seu corpo caiu em um espaço misterioso. Aqui, ela sentiu claramente seu corpo sendo decomposto. E então foi composto de energia em um novo corpo. A garota acordou suando profusamente. A experiência agora lhe deu a capacidade de absorver aleatoriamente a energia de outros praticantes. Mesmo entre os homens fortes de nível divino, essa habilidade não é comum. E ela apenas conversou com esse homem. E ele me concedeu uma habilidade tão poderosa. Este homem é simplesmente um demônio. No entanto, Efan não sabia de nada disso. Ele ainda pensava que a garota na frente dele estava assustada com o simulado de Galcal de 3 anos e 5 anos. Afinal, este livro é o pesadelo de todos os estudantes. Para punir o comportamento irracional da garota no último episódio, Efan fingiu ser um professor e disse à garota, dando um tapinha em seu ombro: "Por que você não gosta deste livro? Eu também tenho provas de Wang aqui. Você quer dar uma olhada?" Mas aos olhos da garota, esse homem estava obviamente ameaçando. Se ela não o ouvisse, ela poderia morrer imediatamente, mas se ela o ouvisse, ela poderia embarcar em um caminho sem volta. Mas a garota agora não tem escolha. Então ela fez uma profunda reverência a Efan e disse que nunca o decepcionaria, vendo a grande mudança na garota. Efan pensou consigo mesmo que o simulado de Galcal de 3 anos e 5 anos é realmente o flagelo de todas as crianças problema. Depois de embalar a mochila, ela também não se esqueceu de cobrar da garota uma taxa de 100 yuan. Depois que a garota saiu daqui, ela repetiu: "Eu não esperava que apenas vindo dar uma olhada na livraria que meu pai mencionou. Minha vida teria sofrido uma mudança tão grande. Esquece, é melhor ir para casa rapidamente então posso estudar bem o conteúdo do livro." Ao mesmo tempo, o homem forte de nível de destruição, Wang Yerde, está estudando os livros de Efan. Um jovem de repente veio até sua porta em busca de ajuda. Wang Yerde abriu a porta e olhou para o jovem deitado no chão com lágrimas nos olhos. Porque essa pessoa era seu amado discípulo que havia morrido há muitos anos. Acontece que quando Wang Yerde era jovem, ele adotou um órfão em um orfanato e o chamou de Xiao. Depois disso, ele tratou Xiao como se fosse seu próprio filho. O relacionamento entre os dois era tão íntimo quanto pai e filho. No entanto, um dia, depois que Wang Yerde voltou de uma viagem, ele descobriu que seu amado discípulo Xiao havia sido assassinado. Apenas um braço foi deixado no local, embora ele tenha encontrado o bruxo negro que matou Xiao para se vingar. Mas ele não conseguiu encontrar sua alma e corpo. Sem essas duas coisas, era impossível para ele reviver Xiao. Isso significava que ele havia perdido seu amado discípulo para sempre. Nos 10 anos seguintes, Wang Yerde viveu na dor. Embora o retorno de Xiao tenha deixado Wang Yerde muito animado desta vez, ele afinal era um homem forte de nível de destruição. Ele rapidamente descobriu que Xiao neste momento obviamente parecia uma pessoa diferente. Para resolver a dúvida em seu coração, ele foi à livraria para buscar a ajuda de Efan. Efan viu que ele estava de mau humor e ainda não disse nada, adivinhando que ele devia ter encontrado algo triste. Ele não falou, então Efan ficou constrangido de perguntar. Para resolver a situação embaraçosa, Efan quis contar uma pequena história para aquecer o ambiente. Então ele perguntou ao Wang Yerde se ele já tinha ouvido falar de a história de O Lavrador e a Cobra. Wild disse que nunca tinha ouvido falar, então Efan começou a contar por conta própria.
Era uma vez uma cobra que estava congelada e prestes a morrer. Um lavrador que passava a encontrou e, por pena, colocou a cobra em seus braços para aquecer seu corpo. Mas a primeira coisa que a cobra fez depois de acordar foi morder instintivamente o coração do lavrador, e o lavrador morreu por causa disso. Efan disse ainda que esta história nos ensina a não confiar facilmente nos outros, a não nos enganarmos e a não ter familiaridade. Wilde ficou chocado depois de ouvir isso. Parece que ele está falando de si mesmo. Acontece que o Sr. E já sabia de tudo isso. Ele está me lembrando que o 10 não é mais o 10 de antes? Pensando nisso, Wilde também se sentiu muito aliviado. Afinal, o belo passado não pode voltar. Vendo Wilde relaxar, Efan ainda pensava que sua pequena história de aquecimento tinha sido bem contada. O próximo passo era descobrir por que esse velho solitário estava triste. Pelo que ele sabia, Wilde tinha duas versões. Um saiu para trabalhar por mais de 10 anos sem notícias, e o outro virou as costas para seus pais biológicos depois de encontrá-los. O que pode deixar o velho Wang tão triste? Será que o primeiro filho, 10, voltou? E na maioria das vezes ele voltou para dividir a propriedade. Pensando nisso, Efan perguntou se o 10 tinha voltado. Depois de receber uma resposta afirmativa de Wilde, Efan o lembrou para ter cuidado com esse tipo de pessoa que desapareceu por mais de 10 anos e de repente voltou, para não se enganar e não se tornar o lavrador da história. Wilde olhou para cima com dor depois de ouvir isso. Eu só queria que ele passasse mais tempo comigo. O que eu fiz de errado? Mas o 10 não é mais o 10 de antes. É melhor acordar do sonho o mais rápido possível. Então ele se levantou e expressou sua preocupação a Efan. Então ele se virou e saiu daqui. Neste momento, o 10 estava relatando o progresso da tarefa ao seu mestre atual. Seu mestre ordenou que ele matasse Wilde depois de aprender tudo que Wilde sabia. No entanto, eles não sabiam que Wilde, que havia retornado de Efan, não estava mais confuso. Depois que Wilde chegou em casa, ele disse a 10 com um sorriso: "Meu bom aprendiz, pegue minha adaga de ouro." Wang Mingmin é um homem forte que pode destruir o mundo, mas ele se curva a um dono de livraria comum apenas depois de algumas conversas simples. Ele está prestes a voltar para casa e matar seu pequeno aprendiz favorito, até mesmo o brilhante cavaleiro desta terra, a filha do magnata. Todos ouvem as palavras do dono da livraria, e até mesmo a deusa Águia Branca que controla o sangue duplo a considera sua companheira para a vida toda. Tudo isso porque cada livro que o dono da livraria Efan possui é, aos seus olhos, um tesouro supremo que pode mudar o mundo, como este dialeto Wenzhou, o mais difícil de entender na China. Aos olhos dos grandes chefes de todos os setores, tornou-se uma linguagem demoníaca cheia de atmosfera estranha, mas Efan não sabe de nada disso. Ela ainda pensa que é o charme de sua personalidade que causa tudo isso. Afinal, ela vive na China há mais de 20 anos e pode-se dizer que é proficiente em lidar com as pessoas. Depois que o Wilde aqui ouviu a pequena história de Efan sobre o lavrador e a cobra, ele pensou que era sua orientação para si mesmo, então Wilde voltou para casa e pediu a seu amado aprendiz para pegar a adaga de ouro. E disse que iria transmitir a ela seus movimentos mais poderosos. Depois de ouvir isso, o 10 fingiu estar muito animado na superfície, mas quando ela se virou, um sorriso sinistro apareceu imediatamente em seu rosto. Mas o 10 nunca esperava que Wilde pegasse a adaga e a apunhalasse sem hesitar no centro de suas sobrancelhas, observando o aprendiz cair lentamente no chão. Embora Wilde tivesse mil relutâncias em seu coração, ele não pôde fazer nada, porque este aprendiz que morreu há muitos anos e ressuscitou não era mais ela, e a pessoa que poderia fazer a técnica de ressurreição tão perfeita. O mestre por trás de 10 deve ser um mago negro de nível de destruição. Com certeza, olhando para os fios de marionete que emanavam do corpo, Wilde entendeu instantaneamente a pessoa que queria assassiná-lo. É a possuidora do caixão do sono eterno e também a líder da seita escarlate, Marf. Do outro lado, na câmara secreta da seita escarlate, Marf está ajoelhada diante do altar usando a técnica da alma. De repente, ela abriu os olhos violentamente, e sangue escorreu da formação mágica, e o que aconteceu em seguida a deixou ainda mais chocada. O chão da câmara secreta começou a rachar, e então uma enorme bola de energia caiu do céu, atingindo o topo da montanha onde a câmara secreta estava localizada. A onda de choque da explosão até mesmo lançou para longe ela, uma especialista em nível de destruição. Quando os membros da seita escarlate chegaram, o local já havia sido arrasado, transformado em um monte de escombros. A fumaça espessa se dissipou, e Marf saiu de dentro com o rosto cheio de sangue.
Ela sabia que o controle sobre o número 10 havia sido exposto, mas não esperava que Wilde fosse tão poderosa a ponto de poder, através do cadáver, encontrar a si mesma e contra-atacar. A informação que ela havia obtido claramente indicava que a força de Wilde era muito menor do que antes. Acontece que antes disso, uma pessoa chamada Ghost Dragon encontrou Murphy. E este Ghost Dragon é outro discípulo de Wilde. Como Wilde era excessivamente parcial em relação ao número 10, Ghost Dragon sentiu ciúme e seu coração se tornou especialmente distorcido. Então ela aproveitou a ausência de Wilde para assassinar o número 10, e levou a alma e o corpo do número 10 para encontrar Murphy, e disse que Wilde havia lutado contra o Cavaleiro Radiante Scar, ficando gravemente ferida e com sua força bastante reduzida. Se ela aproveitasse esta oportunidade para ressuscitar o número 10, poderia usá-la para matar Wilde facilmente. E Wilde, como uma especialista em nível de destruição, sua vida poderia fornecer um grande nutriente para a incubação do ovo do reino demoníaco. Ao ouvir isso, Murphy ficou tentada. Como o ovo do reino demoníaco, que é uma criatura mágica possuída em conjunto com a organização Lobo Branco, não mostrava sinais de incubação há décadas, ela usou o caixão do sono eterno e gastou vários anos para ressuscitar o número 10. E então começou a executar o plano de Ghost Dragon. Ela nunca esperava que o resultado fosse assim. Neste momento, ela estava extremamente furiosa. Ela não conseguia entender por que tudo estava se desenvolvendo tão bem, porque Wilde simplesmente saiu por meia hora e, ao retornar, matou seu discípulo mais amado com uma faca. Nesse momento, o líder da organização Lobo Branco, Erris, pediu uma audiência e disse que sabia o motivo do fracasso de Murphy, o que deixou Murphy muito confusa. Leva pelo menos 3 dias para ir do território da organização Lobo Branco até aqui, mas Erris conseguiu prever seu fracasso e chegou aqui. Ao pensar nisso, Murphy exalou uma aura terrível. Questionando-a que, se ela não pudesse dar uma resposta satisfatória, então Murphy concluiria que ela também estava envolvida nisso, e Erris já estava suando profusamente de medo por causa dessa aura terrível. Então, ela disse hesitante que, alguns dias atrás, eu sugeri que você investigasse uma livraria, mas você recusou sob o pretexto de estar totalmente focada na incubação do ovo do reino demoníaco, e à meia hora Wilde acabou de ir a essa livraria. E o culpado por Wilde ter recuperado sua força e por este evento ter falhado é o dono desta livraria. Murphy ficou extremamente furiosa ao ouvir isso. E imediatamente ordenou que seus subordinados preparassem um ritual. Ela iria usar a técnica proibida Instant Death Ray para arrasar a livraria. Claramente, ela é uma princesa élfica poderosa. Mas foi completamente enganada por um dono de livraria comum. Assim que ela entrou, sentiu que a aura que emanava do proprietário era muito vermelha, especialmente ao ver que o proprietário tinha 40 dentes na boca. E ficou ainda mais convencida de que essa pessoa era um chefão misterioso escondido no mundo. É preciso saber que 40 dentes no budismo é um dos 32 aspectos do Buda Tathagata. Até mesmo depois de usar seus poderes para explorar os arredores, ela realmente sentiu a aura de prata, a deusa que controla sangue duplo. Mas o que ela não sabia era que, aos olhos do dono da livraria, Yefan, ela era apenas uma garota que gostava de pôquer nos exames. A garota se chama Aishi, e a razão pela qual ela veio aqui é porque ontem ela salvou uma garota gravemente ferida na porta de sua casa. Essa garota é Jizishun, que recebeu ajuda de Yefan 2 vezes. No primeiro episódio, ela foi gravemente ferida pelo mago negro da organização Lobo Branco e, para escapar, ela usou 2 saltos espaciais à força. E o ponto de aterrissagem final foi justamente na porta da casa de Aishi. Aishi decidiu levá-la para casa depois de vê-la, porque se as pessoas que a estavam perseguindo chegassem aqui, certamente descobrirá que é uma rara raça élfica neste continente. Quando Jizishun acordou do coma, ela se viu em um lugar com o qual não estava familiarizada. Nesse momento, Ash caminhou até ela e contou toda a história, mas Jizishun pensou que ela estava usando o salto espacial à força depois de exaurir sua força física. Mesmo que você não morra, você terá que ficar aleijado, mas você sobreviveu ileso. Além disso, se não fosse pela vontade de aço de Yefan para remodelar sua alma, ela não seria capaz de suportar a pressão de 2 saltos espaciais. Nesse momento, ela pensou que tudo isso era um arranjo de Yefan, e ela não pôde deixar de gritar. Como esperado do Sr. Yi, tudo estava sob seu controle. E Yefan, que estava na livraria, também estava espirrando inerentemente. Na conversa que se seguiu, Jizishun soube que Ash veio da família Yuanwei mais misteriosa e antiga do continente escarlate irregular.
De acordo com registros históricos, o continente se tornou uma ruína após a queda dos Elfos, e então alguns Elfos assinaram um contrato com a bruxa Lefran e receberam o inferno. Ela veio à cidade de Ionia desta vez sob as ordens de Lefran para encontrar a deusa prateada, e a deusa prateada é uma das 4 bruxas primordiais. Ninguém nunca viu seu verdadeiro rosto. Só se sabe que ela está dormindo em um sonho gelado. Lefran previu que a deusa prateada em breve lançará um sonho em Ionia para abençoar uma pessoa que é iluminada pelas estrelas. Giz e Shu ouviu isso e disse a Ash para ir à livraria na 32 Nada Street para dar uma olhada. O dono lá pode ser capaz de ajudá-lo, porque ela é uma verdadeira potência isolada. Ela também é uma pessoa comparável a um deus onisciente. Nesse momento, Yefan não pôde deixar de espirrar novamente. Ash disse que iria depois que a chuva parasse. Mas quando ela chegou à cozinha, sua expressão ficou muito sombria. Ela acreditava que, além das 4 bruxas primordiais, ninguém poderia ser chamado de deus onisciente. Se ela visse Yefan e não fosse tão grande quanto Giz e Shu disse, ela não se importaria de matá-lo imediatamente. No entanto, nenhum deles pensou que a mulher de sangue branco com quem Yefan sonhou enquanto dormia ontem à noite era a deusa prateada. No dia seguinte, Ash veio à livraria de Yefan. Nesse momento, Yefan estava franzindo a testa porque de repente haviam crescido 8 dentes extras. Embora não houvesse mudança na aparência, mas ela sentiu que estava se parecendo cada vez mais com um chefe de marketing multinível. Nesse momento, Ash entrou e os olhos de Yefan brilharam imediatamente quando a viu. O visual de cosplay é simplesmente um sucesso para ela. No entanto, quando Ash viu que Yefan não ficou surpresa ao ver esta princesa elfa, mas olhou para ela de cima a baixo. Ela pensou que Yefan havia previsto sua chegada com antecedência, e ela também viu apreciação e afirmação nos olhos de Yefan, então ela decidiu usar primeiro seus poderes para explorar toda a livraria. Quando Ash descobriu que Yefan tinha 40 dentes, ela ficou ainda mais certa de que o homem à sua frente não era humano. Embora essa pessoa tenha uma aparência humana, mas a aura que ela exala em cada movimento mostra que ela é uma existência antiga e desconhecida. Nesse momento, a insígnia no peito de Ash começou a tremer repentinamente. Quando o poder voltou, a aura da deusa prateada realmente veio, e a fonte da aura estava no quarto no segundo andar desta livraria comum, o que deixou Ash ainda mais apavorada. Isso mostra que a grande deusa prateada já lançou seu sonho aqui e trouxe bênçãos a alguém na Terra. Obviamente, a pessoa que pode ser abençoada nesta livraria é apenas o jovem dono da livraria que parece muito jovem. Será que ela é a pessoa iluminada pelas estrelas no poema da profecia? Uma pessoa passou por 10.000 anos e finalmente se tornou uma existência que destrói o mundo. Ela já havia nivelado um continente inteiro no quarto de hóspedes, e o caixão eterno em sua mão poderia até ressuscitar tudo no mundo, mas agora ela tem que usar toda a sua força para morrer no mesmo dia. Para destruir a livraria comum à sua frente em pedaços, e o dono da livraria Yefan neste momento não sabe que o perigo está chegando, e ainda está conversando com sua cliente Ash. Yefan pensou que Ash à sua frente era apenas uma garota que gostava de cosplay, mas Yefan não sabia que ela era uma poderosa princesa elfa, e depois que Ash usou seus poderes para explorar toda a livraria. Ao saber que a deusa prateada, que controla o sangue duplo, esteve aqui, ela determinou que Yefan era a pessoa iluminada pelas estrelas na profecia, então Ash disse a Yefan que foi Giz e Shu quem a apresentou. Você a ajudou a resolver muitos problemas. Aos olhos dela, você é como um deus. Agora eu também encontrei um problema muito difícil e espero que você possa me ajudar. Yefan ficou confuso ao ouvir isso. Ele apenas ajudou Giz e Shu a resolver alguns problemas emocionais, e ela o elogiou tanto. Será que essa senhorita assistiu demais aos ídolos? Mas Yefan, afinal, é um velho vigarista experiente e não expressou esses pensamentos. Ela apenas fingiu estar calma e disse a Izzy, diga seu problema primeiro. Dentro das minhas capacidades, eu o ajudarei. Então a Izzy disse que ela era da antiga família Yuanveilhua, mas desde que perdeu o apoio da fé, ela gradualmente caiu. Agora eles querem remodelar o passado da família. Deixe a glória da família Yuanveilhua florescer novamente. Yefan pensou consigo mesmo depois de ouvir isso. Embora esse problema pareça difícil, mas isso realmente pertence à minha antiga profissão. Você deve saber que ela era uma colecionadora de livros quando estava na China. Os livros que ela colecionou incluem maneiras de restaurar a glória da família. E ela também estudou especialmente esse aspecto. Então ela disse solenemente, eu entendi aproximadamente seu problema. Pode ser difícil para outras pessoas, mas não é um grande problema para mim. Mas se você precisar da minha ajuda, você tem que me dar mais dinheiro.
Assim que as palavras foram ditas, uma forte luz brilhou repentinamente, e a luz deslumbrante fez com que Efã não conseguisse abrir os olhos, e ela podia sentir claramente que essa luz era direcionada a ela. Ela começou a entrar em pânico neste momento, porque ela não tinha registrado sua residência desde que viajou. Será que foi por isso que o policial veio prendê-la? Não importa o motivo, Efã ainda decidiu sair e dar uma olhada. Não seria afetar sua velocidade de ganhar dinheiro se continuasse brilhando assim? Neste momento, Izzy se levantou. Expressou para deixar Efã esperar um pouco e sair para resolver os problemas lá fora. E Efã a viu tão confiante e pensou consigo mesma. Izzy é afinal amiga daquela rica filha de Jisishu. Ela deve conhecer mais pessoas do que eu. Talvez esse tipo de cena seja um pequeno problema para ela. Então Efã expressou sua gratidão por ela poder ajudar, mas Izzy disse inesperadamente, eu ganharei sua aprovação à minha maneira. É uma honra para mim resolver seus problemas. Efã ficou confuso novamente depois de ouvir isso. De fato, nem todos que podem ser amigos de Jisishu são pessoas normais. Neste momento, Lin, o líder da Igreja Vermelha, estava no ar. Todos ao seu redor eram poderosos bruxos negros. Sua matriz mágica já havia sido esculpida e eles estavam prestes a usar a luz da morte para cercar a livraria. Morfei disse confiantemente que, a uma distância tão curta, mesmo que o dono da livraria fosse forte, ele teria que ficar gravemente ferido. Com sua ordem, garganta. Uma enorme energia jorrou da matriz mágica, formando um raio crescente que bombardeou o chão. Onde o raio passou, tudo foi varrido. E Izzy também sentiu o poder da luz da morte, mas ela ainda saiu sem hesitar, porque ela acreditava que este era o teste de Efã para ela. Só depois de passar por ele ela pode obter a ajuda dessa pessoa que pode ser comparada a um deus. Tudo isso é para restaurar a glória da família Yuanveilhua. Quando ela abriu a porta, a luz da morte já havia chegado à porta da livraria, e todos na Igreja Vermelha no céu estavam extremamente animados. É como admirar uma grande obra-prima prestes a ser concluída. No entanto, no momento em que Izzy saiu, seu sonho foi declarado despedaçado. Izzy não tinha medo do raio que podia destruir tudo à sua frente. Ela apenas estendeu lentamente a palma da mão, e um galho de árvore seca apareceu em sua mão. Então o galho ficou cada vez maior até se tornar um cajado de sábio. No momento em que o cajado caiu, o chão explodiu. Uma enorme energia se espalhou, e só então Izzy exibiu toda a sua força, revelando ser uma existência extraordinária de nível de destruição. Ela ficou na torre de Tongtian, imitando o peixe-ônibus, mas não hesitou em gastar milhares de anos de cultivo para romper a força, apenas para lançar a luz da morte quase extrema. Reduzir uma livraria comum a escombros, mas quando seu plano estava prestes a ter sucesso, a princesa élfica saiu da livraria com um olhar firme. Ela pegou o cetro do sábio, ergueu o braço e, em nome do grande sábio elfo, ordenou que os seres da floresta guardassem a paz do meu mestre. Então muitas mudas de árvores brotaram do chão e quase instantaneamente se transformaram em uma árvore imponente, e o feixe de luz da morte extremamente poderoso atingiu-a. Apenas moveu um pouco. Morfei não podia acreditar no que via. Essa elfa aparentemente frágil. Na verdade, é uma potência com força de nível de destruição, e é ainda mais inacreditável que uma existência tão poderosa chame o dono da livraria de mestre. Neste momento, Izzy entoou um feitiço, desintegrou o cetro e, em um instante, formou um enorme arco e flecha, e todas as coisas do mundo eram menores que uma flecha. Não trate os humanos como fracos. Então Izzy usou todas as suas forças para atirar a flecha no ar. Morfei percebeu que algo estava errado. Ele apressadamente pediu aos bruxos negros ao redor da matriz de teletransporte no ar que se dispersassem, mas era tarde demais. Após uma explosão violenta, a matriz de teletransporte foi destruída. Os bruxos negros ao redor também perderam suas vidas e caíram no chão. Vendo suas balas de cobre se transformarem em ruínas, Morfei ficou extremamente zangado. Raios de luz brilharam entre suas mãos, e o portão da Eterna também apareceu atrás dele. Quando o povo da seita vermelha viu isso, primeiro, eles mostraram expressões de surpresa, mas no segundo seguinte, todos ficaram muito animados sob a captura do portão da Eterna. Neste momento, eles realmente se transformariam em nutrientes para serem oferecidos ao portão da Eterna, e então suas almas foram absorvidas por raios de luz. No momento em que o ritual foi concluído, uma enorme besta dos sonhos irrompeu do portão, e Morfei estava no topo da besta dos sonhos. Neste momento, no campo de batalha original de centenas de pessoas, restava apenas Morfei, mas ele tinha que fazer isso.
Como a matriz de teletransporte foi destruída, ele não tinha para onde recuar, vendo a besta dos sonhos se aproximando cada vez mais dele. Ais não entrou em pânico, mas zombou da outra parte por ser inculta e aterrorizante, mas Morfei pensou. Ele estava apenas assustado com sua própria besta dos sonhos. Ais disse que não adiantava dizer mais nada, e o resultado seria conhecido em alguns segundos. A razão pela qual ele está tão confiante é porque a família em que ele está sendo protegida pelas bruxas que controlam os sonhos. Invocar bestas dos sonhos é sua habilidade inata. O comportamento de Morfei é simplesmente cortejar a morte. Ais estalou os dedos levemente. Uma garra enorme e incomparável apareceu na frente de Morfei. Quando a figura desta besta gigante foi totalmente exibida, Morfei ficou ainda mais chocado, porque sua besta dos sonhos estava na frente dele. Ais sabia que a batalha havia sido decidida quando viu isso. Ela então se virou graciosamente e voltou para a livraria, e atrás dela restou apenas o grito agonizante de Morfei, e neste momento Lefan na livraria de repente sentiu o chão tremer. Mas quando ele chegou à janela, ele só podia ver uma névoa branca, mas a luz deslumbrante agora há pouco desapareceu. Parece que a negociação de Ais foi muito eficaz. Nesse momento, Aizi também entrou e disse que o fez esperar, e se o movimento lá fora o perturbou agora há pouco. Efan olhou para Aizi e descobriu que ele estava apenas um pouco pálido e suas roupas não estavam sujas. Ele pensou consigo mesmo que Aizi merece nascer em uma família nobre e resolveu o problema facilmente, então Efan disse a verdade. A voz agora era muito alta, eu realmente não conseguia ouvir nada, mas essas palavras mudaram de sabor nos ouvidos de Aizi. Por que para não perturbar Efan agora há pouco, embora ele tenha ligado especialmente a barreira silenciosa, mas este misterioso adulto na frente dele? É impossível não perceber nada, mas ele atribuiu a causa ao som. Será que ele está insinuando outra coisa? A chamada dificuldade se refere à situação sombria atual em todo o continente Ionia? Atualmente, no continente, não há apenas caçadores e bruxos. Existem também Mitai e a Sociedade da Verdade. Várias forças estão entrelaçadas para formar um enorme vórtice. E neste vórtice, a batalha entre mim e Morfei agora há pouco, dois destruidores de nível forte. Em sua opinião, é apenas uma pequena onda. Ele nem quer ouvir o som. Será que esta é a visão de um verdadeiro superior? É realmente inimaginável qual papel esse homem misterioso desempenhou nesta chuva. E Aizi, essas atividades psicológicas, e Efan naturalmente não sabe. Neste momento, ele só quer o mais rápido possível. Venda seus livros, então ele mal pode esperar para tirar um livro de artigos e totens. E Aizi apenas tocou levemente e caiu em um sonho extremamente terrível porque o animal dos sonhos apareceu atrás dele. Mesmo um homem forte de seu nível não pode controlar. O homem é obviamente apenas um jovem comum de duas cabeças. Mas ele é considerado uma divindade pelas duas grandes figuras do mundo, e ele nem sabe disso. Ele apenas recomendou um livro para a princesa élfica Aizi na frente dele, o que pode deixar este homem forte de nível destrutivo extremamente apavorado. Porque no momento em que Aizi tocou o livro, seu corpo caiu na fenda do sonho, e muitos mais apareceram ao seu redor. Muitos animais dos sonhos com força muito superior à dele. Justamente quando ele pensou que seria morto por esses animais dos sonhos, ele descobriu que todos estavam amarrados por um estranho. O círculo mágico. E este círculo mágico é o símbolo apresentado na primeira página deste livro. Quando ele voltou a si, ele ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que no momento agora há pouco, ele realmente tocou a porta para a promoção ao nível de Deus. Você deve saber que ele está no nível de destruição há milhares de anos e não pode mais avançar um pouco. Efan viu Aizi perdido em pensamentos e pensou que ele quase tinha sido enganado por ele, então ele planejou usar o lado do marketing da fome. Ele pegou uma caixa debaixo da mesa sem hesitar. Então ele disse a Aizi, já que você quer que eu o ajude a restaurar a glória de sua família, é melhor deixar seus companheiros de clã darem uma olhada neste livro. Eu só tenho as últimas 30 cópias aqui, vou te dar um preço com desconto no pacote. Ash ficou chocado quando viu. Livros tão preciosos, este senhor realmente compra em grande quantidade, como esperado os interesses de uma grande figura. Estão além da minha compreensão. Então, ele disse respeitosamente a Efan, já que você é tão generoso, estou disposto a servir a família Huai e você como um cachorro ou cavalo. Vendo Ash tão cooperativo, Efan ficou radiante, agora ele tem dinheiro para renovar a loja. Ao mesmo tempo, do lado de fora da livraria, as pessoas da Zenli Society e Mitai estavam investigando o campo de batalha após a batalha entre Ash e Marf.
A cicatriz de Dark Knight de Mitai também apareceu aqui, mas neste momento ele estava gritando com o pessoal da Zenly Society. Ser capaz de deixar dois destruidores fazerem o que quiserem na cidade, a orgulhosa rede de detecção de éter da Zenly Society é apenas uma decoração. Neste momento, um subordinado veio relatar a situação. Izeriel da Zenly Society detectou através da detecção de habilidades que este ataque foi chamado de ataque, e o alvo do Sol da Morte foi esta livraria na frente dele. Além disso, a batalha que deveria ter sido uma vitória certa realmente falhou, e até mesmo o líder Marf morreu aqui, então Izeriel planeja entrar na livraria para investigar. Dambea ficou chocado ao ouvir isso, porque ele já havia recebido a ajuda do dono da livraria, então ele naturalmente sabia o quão terrível era o dono da livraria. Então, ele rapidamente o impediu, mas Izeriel era teimoso e insistiu em entrar para investigar a verdade, apesar da dissuasão. Ele até estava disposto a ter uma disputa acalorada com Dambea, o Cavaleiro Radiante. Neste momento, Ash saiu da livraria e o cetro do sábio apareceu em sua mão. Humano, o que você está fazendo na frente do meu mestre? Quem te deu a coragem de espiar a existência do meu mestre? Ele podia sentir que seria destruído se movesse. Ele não sabe o que fazer agora. Ele não entende por que uma livraria comum pode atrair tanta atenção desses dois destruidores. No final, Dambea apareceu para explicar, e Ash então retraiu sua intenção de matar, e Zeriel escapou apressadamente daqui. Ao mesmo tempo, na sala de reuniões da Sociedade da Verdade, vários anciãos ficaram surpresos que alguém tivesse aceitado a recompensa para matar o Wild. Você deve saber que o Wild é um destruidor. E ninguém se atreve a provocá-lo, mas quem aceitou a tarefa é na verdade um caçador de nível terror chamado Yasuo. Neste momento, o vice-presidente da Sociedade da Verdade, Bron, entrou. E foi ele quem pessoalmente emitiu esta tarefa, porque ele soube que o Wild tinha uma certa conexão com esta livraria, e os eventos recentes no continente de Aonia estavam relacionados a esta livraria. Ele não sabia que tipo de existência era o dono desta livraria, então ele queria usar Yasuo para testá-lo, para descobrir se o dono da livraria é uma existência bondosa ou uma existência má. Yasuo está prestes a ser promovido do nível terror ao nível destruição. Bron prometeu que o ajudaria a ser promovido com sucesso após matar o Wild. Neste momento, Yefan está apreciando as rosas que Ash lhe deu, mas ele não percebeu que há um olho neste buquê, e ele não sabe que há uma pessoa chamada Yasuo. Parado na porta com intenção assassina, o homem é poderoso, cheio de glória, e sua espada da tempestade faz inúmeras pessoas entrarem em pânico. Mas agora ele está parado na porta de uma livraria comum e não ousa avançar. Embora sua missão seja se disfarçar de um cliente comum e entrar no interior da livraria para realizar o teste mais básico. Mas a recente série de eventos neste continente estão inextricavelmente ligados ao dono desta livraria, e ele usou suas habilidades para detectar que há uma estátua de nível grande lá dentro, cuja função é identificar automaticamente o assassinato e então contra-atacar. Mesmo que ele esteja a apenas um passo de distância do nível de destruição, é impossível recuar ileso. Depois de pensar muito, Yasuo decidiu entrar. Ele achava que, contanto que se disfarçasse bem, não seria descoberto, e estava muito confiante em suas habilidades de disfarce. Quando o dono da livraria, Yefan, viu alguém entrar, ele se levantou com muito entusiasmo e disse bem-vindo. Como um grande enganador, ele naturalmente não perderia nenhuma oportunidade de ganhar dinheiro. Depois de ouvir, Yasuo disse que estava apenas dando uma olhada. Yefan disse, então dê uma olhada à vontade e venha me procurar se tiver algum problema. Nesse momento, Yasuo pensou consigo mesmo, vou passear naturalmente então posso sair para encontrar Wild para uma batalha até a morte. Mas quando seus olhos pousaram em um buquê de rosas, ele ficou imediatamente apavorado, porque um olho realmente rastejou para fora deste buquê de rosas. Mas quando ele usou o poder médico para investigar do lado de fora, ele não encontrou nenhuma flutuação de energia médica nas rosas. De repente, ele descobriu que seu corpo não estava apenas preso, e as rosas ainda estavam absorvendo sua alma. Nesse momento, ele se lembrou do que Yefan disse agora, dê uma olhada à vontade e venha me procurar se tiver algum problema. Ele não pôde deixar de começar a xingar em seu coração. Acontece que esse cara já tinha visto através do meu disfarce. Ele planejou tudo desde o início. Dê uma olhada à vontade. Eu não consigo nem me mover, como posso dar uma olhada à vontade? Mas nada disso importa. O importante é que ele pode sentir sua alma sendo lentamente devorada, e ele não pode impedir nada, só pode esperar lentamente pela morte. Essa sensação desesperadora de impotência o fez querer chorar imediatamente.
O mais odioso é que esse cara na frente dele está realmente olhando para ele com um sorriso, como se estivesse assistindo um palhaço saltitante se apresentando na frente dele. Nesse momento, Yasuo tem certeza de que Efan é um demônio que brinca com os corações das pessoas. E Efan descobriu que Yasuo estava olhando para suas rosas o tempo todo. Ele pensou que ele estava atraído por suas rosas, então ele pegou as flores e perguntou: "Você também acha minhas rosas muito bonitas?" No momento em que ele pegou as flores, as restrições no corpo de Yasuo também desapareceram completamente. Essa sensação de escapar por pouco o fez querer chorar, mas não conseguiu. Olhando para as rosas cheias de olhos que estavam se fechando lentamente, Yasuo não pôde deixar de dizer bonitas. Essas flores são tão bonitas. Nesse momento, Yasuo já havia perdido completamente sua vontade de lutar e só queria deitar na cama e pensar silenciosamente sobre o significado da vida. Que destruição é certificação, que Wild, nada disso importa. O mais importante é estar vivo. Agora ele olha para Efan como se estivesse olhando para um deus que descreve tudo, mas Efan não conhece essas atividades psicológicas de Yasuo. Mas Efan analisou pelas roupas de Yasuo que ele é um trabalhador de escritório de cerca de 35 anos de idade. Nessa idade próxima da meia-idade. Com esposa em casa e chefe fora, a pressão está explodindo. E olhando para sua aparência dolorosa, ele deve ter encontrado alguma dificuldade indizível. E desatar nós é uma das poucas forças de Efan, então ele disse a Yasuo: "Se você tem algo infeliz, pode sentar e conversar comigo. Eu sou muito significativo em desatar nós." Yasuo entrou em pânico ao ouvir isso. Desatar nós é desatar nós no sentido literal? Isso é uma ameaça para mim. Se eu não sentar e confessar claramente, ele vai me desatar? Mas se eu disser que a coisa que me deixa infeliz é que recebi ordens para emboscar uma jogada aqui, e fingir ser uma pessoa comum para investigar a loja, e então fui manipulado por você, eu definitivamente serei desatado diretamente por você. Então Efan o exortou novamente a sentar e conversar. Ele queria escapar rapidamente daqui, mas o medo instintivo do corpo desobedeceu e desabou na cadeira. Naquele momento, ele queria chorar muito, mas as palavras que Efan disse a seguir o deixaram chocado. Apenas ouviu Efan dizer: "Eu acho que o que você encontrou deveria ser sobre um problema de promoção profissional, certo?" E o propósito de Yasuo ao vir aqui é justamente obter a certificação de nível de destruição da verdade. Ele pensou que Efan já sabia de tudo isso depois de ouvi-lo. Pensando consigo mesmo, aquele bando de netos da verdade não me disse que o homem na minha frente é uma existência tão grande. Ele suspirou e disse a Efan: "Eu só quero obter um certificado de promoção. E aquelas pessoas estão usando esta oportunidade para me usar, mesmo sem se importar com a minha segurança." Mas quando essas palavras chegaram aos ouvidos de Efan, ele pensou que Yasuo estava buscando uma promoção e aumento de salário, mas foi repetidamente oprimido por seus superiores. Então ele serviu uma xícara de café para Yasuo e disse: "Meu caro cliente, você já pensou em encontrar uma saída diferente?" O homem cultivou amargamente por mais de 3.000 anos. Mas sempre esteve a um passo de distância daquele homem forte de nível de destruição. E sua linhagem de caçadores é através da injeção de sangue sujo de bestas dos sonhos, para obter um poder forte. Mas esse tipo de poder de fonte externa é muito instável e, com a idade, a razão será gradualmente perdida pelo conto de fadas do sangue da besta. Na idade de Yasuo, ele só pode tomar remédios para manter o status quo. E somente ao ser promovido ao nível de destruição ele pode escapar desse estado desesperador. Então ele decidiu aceitar a tarefa de recompensa de matar o homem forte de nível de destruição Wild. E se disfarçou de cliente comum para investigar em uma livraria. Depois de completar a tarefa, ele pode obter a ajuda da verdade, mas ele nunca esperou que uma rosa comum nesta livraria quase o matou aqui. E o dono desta livraria adivinhou que ele estava encontrando um problema de promoção profissional com apenas uma frase. Só então ele percebeu que estava sendo usado pela verdade. Todas as performances do dono da livraria mostraram que ele era uma existência suprema. Tudo isso está sob seu controle, mas Yasuo não sabe que, aos olhos de Efan, ele é apenas um homem de meia-idade que encontra dificuldades no trabalho. Então ele propôs que Yasuo encontrasse uma saída diferente, mudasse para um emprego melhor, ousasse fazer mudanças, encontrasse o significado de sua existência e pensasse em sua situação atual. Inesperadamente, essas poucas palavras simples despertaram o espírito de luta de Yasuo, porque a linhagem de caçadores perderá a razão a qualquer momento e causará destruição à cidade. A verdade e a Mitra, que representam o lado da justiça, já os consideram inimigos em potencial,
E até mesmo a competição só pode ser realizada com o consentimento da verdade. Caso contrário, eles serão apagados impiedosamente. Depois de ouvir as palavras de Efã, Iaço de repente percebeu: por que o destino de nossos caçadores deve ser controlado por outros? Devemos confiar em nossa própria força para encontrar um novo futuro. Vendo sua aparência animada, Efã pensou consigo mesmo: embora este cliente esteja preso na confusão da crise da meia-idade, mas ele ainda tem um coração que se recusa a admitir a derrota. Então Efã decidiu usar novamente a sopa de galinha para a alma para derrotar a linha de defesa psicológica de Iaço. Dessa forma, talvez ele possa comprar mais alguns livros de si mesmo. Às vezes, ceder cegamente não o deixará obter a paz e a tranquilidade que deseja. E até mesmo os fará pensar que você é fraco e intimidável, então eles se intensificarão. Se você estiver disposto a tentar, posso apresentar um novo emprego para você. Tenho um cliente relativamente ordeiro aqui que pode ser capaz de ajudá-lo. Ele encontrou alguns problemas alguns dias atrás e eu ajudei a resolvê-los. A expressão de Iaço mudou drasticamente depois de ouvir esse nome. Porque a força de Jizishu aumentou repentinamente recentemente, e sua nova organização está se desenvolvendo muito rapidamente. Acontece que ele foi ajudado pelo dono desta livraria. Será que este adulto quer que eu integre os caçadores que estão lutando sozinhos e depois me junte à organização de Jizishu para ajudá-lo a construir uma força que possa competir com a verdade e a Mitra? Dessa forma, tudo faz sentido. Acontece que este grande homem já começou a planejar tudo isso e eu posso me tornar uma pequena peça neste jogo. É uma grande honra. Pensando nisso, ele não pôde deixar de perguntar: tudo isso está dentro de suas expectativas? E Efã disse solenemente na superfície: claro que sim, mas em seu coração ele estava pensando: como eu poderia saber? Eu não sou um deus onipotente. Eu apenas combinei a situação dos clientes para dizer algumas galinhas da alma. Cabe a você entender. Neste momento, Efã viu que Iaço estava quase sendo enganado por ele. Então ele disse: você deve não ter experiência quando começou seu negócio pela primeira vez. Tem um livro aqui que pode te ajudar. E Efã pegou da estante. Era um livro de empreendedorismo à meia-noite, mas este livro comum se transformou em uma armadilha do vazio cheia de atmosfera estranha aos olhos de Iaço. E parecia haver uma força no livro que o estava incitando a abri-lo rapidamente, mas quando Iaço abriu o livro, seu corpo caiu em um inferno do vazio cheio de escuridão. O livro em sua mão era a única luz. Neste momento, uma besta mágica do vazio apareceu na frente dele, e seu peito também foi perfurado pela luz que apareceu de repente. Mas neste momento, ele não sentia nenhuma dor, mas uma sensação de prazer agudo em seu corpo, à medida que mais e mais bestas mágicas do vazio apareciam. Ele também se tornou a única luz no inferno do vazio. Depois de um tempo, seu corpo retornou à realidade. Agora ele sentia que podia entrar a qualquer momento naquele inferno do vazio insondável, e as bestas mágicas do vazio dentro são todas de nível divino, contanto que você ofereça sacrifícios adequados a eles. Você receberá o poderoso poder que eles dão. Quanto a Efã, que pode dar poder de nível divino como um presente casualmente. Iaço não sabe mais como descrever sua grandeza. Iaço só pode fazer uma reverência profunda para expressar sua coragem, e Efã apenas respondeu levemente: espero que da próxima vez que eu te ver, você possa obter o que quer. Quando Iaço estava saindo, ele ainda estava preocupado por não ter se tornado um confidente de Efã. Olhando para as costas de Iaço partindo, Efã se lembrou que ainda não tinha pedido dinheiro a ele. Mas não importa, é bom ajudar uma pessoa confusa a sair do dilema da amnésia. A vida deveria ser cheia de energia positiva. Ao mesmo tempo, Jizishu do outro lado encontrou um grande problema. Seu pai, o melhor magnata do continente Eonia. Ele está muito insatisfeito com o que Jizishu está fazendo agora. Ele quer impedir tudo o que Jizishu está fazendo agora. Esta cidade é dividida em cidade alta e cidade baixa. As pessoas na cidade alta só buscam uma vida inteligente e luxuosa, enquanto as pessoas na cidade baixa estão cheias de doenças e parecem estranhas. Portanto, as duas cidades são organizadas por uma organização chamada Conselho da Verdade, completamente isolado. Mas os recursos minerais na cidade baixa são muito abundantes, mas os minérios que eles extraem não pertencem a eles. Em vez disso, eles devem ser entregues a uma empresa chamada Demacia em troca de comida. Esta empresa também é a única que tem o direito. Entre na empresa da Cidade Baixa. O presidente da empresa, Garen, embora seja apenas uma pessoa comum, mas como o melhor magnata do continente Eonia, ele está naturalmente cercado por um grande número de usuários de poderes. Portanto,
ele e o Conselho da Verdade, o Segredo. Um ramo de duas organizações formou uma situação de três pernas. Mas agora sua filha, Jizishu, vai criar uma quarta organização para quebrar esse equilíbrio. Garen ficou furioso quando soube disso e voltou para casa imediatamente para impedir Jizishu, que estava pesquisando Liefan na casa neste momento. Dada a ele, agora ele quase domesticou completamente a besta dentro dele, transformada pelo sangue cinza escuro. Ele pode até controlar o grau de contração de cada poro de sua pele à vontade, a apenas um passo de avançar para a destruição extrema. A próxima coisa que ele tem que fazer é espalhar este livro para mais caçadores. Quando mais caçadores puderem controlar o sangue cinza escuro, eles podem realmente se tornar a quarta maior organização neste continente. Neste momento, o entra para notificar seu pai, Garen, para esperá-lo no restaurante. Jizishu não ficou surpresa depois de saber disso, porque tudo isso estava em seu plano. Depois que o pai o viu, ele foi direto ao ponto. Se você realmente quer criar uma quarta organização, temo que sofra a retaliação secreta da Sociedade da Verdade e de Mitai. No entanto, Jizishu perguntou calmamente ao pai. Você espiou o plano no meu diário, certo? Eu escrevi de propósito. Só então o pai percebeu que Jizishu escreveu um plano de propósito para se descobrir. A razão pela qual ele fez isso foi para deixá-lo voltar e conversar com ele. Olhando para a aparência confiante de Jizishu, o pai disse com emoção, parece que você realmente cresceu. Mas eu ainda te trato como uma criança. Já que você está tão confiante, então me diga, qual é a sua moeda de troca? Jizishu disse que posso contar a você meus planos e trunfos reais, mas você não deve enviar pessoas secretamente para revirar meu quarto no futuro. Eles não podem te dar a resposta real. O pai ficou chocado quando ouviu isso. Ele não esperava que Jizishu soubesse até disso, mas ele não conhecia o atual Jizishu. Através do segundo livro que Efan lhe deu, ele pode controlar todos os movimentos desta mansão. Então Jizishu tirou o primeiro livro de trás dele e concedeu-o a ele, dizendo que o mestre por trás deste livro é minha verdadeira moeda de troca. Então ele contou ao pai sobre seu encontro com Efan. Depois de ouvir isso, o pai pensou um pouco e disse em voz profunda, do que você disse, este adulto ainda está em um estado imprevisível no momento. Jizishu disse que livros como este estão disponíveis para venda em Efan. Se a Demacia Company puder obter os direitos de venda da livraria, então esta será uma enorme fortuna incomensurável. E através de vários contatos, descobri que o dono da livraria tem seus próprios princípios de conduta. Ele sempre seguiu a lógica de ação que um dono de livraria deve ter, contanto que sigamos seus desejos. Ele é realmente muito gentil. Então ele disse ao pai que, se ele acha que este assunto é viável, é melhor ir pessoalmente conversar com Efan. Depois de conversar, decida se o plano de Jizishu deve ser jogado na lixeira ou continuar a ser implementado. Então, este magnata de ponta no continente de Ionia decidiu ir pessoalmente à livraria de Efan para encontrar a figura misteriosa na boca de Jizishu. Ao mesmo tempo, a White Wolf Organization está realizando uma reunião secreta. Seu pessoal foi quase completamente eliminado pelas forças de Jizishu, e seu aliado, Barefoot, foi completamente derrotado. O ovo do reino demoníaco em suas mãos não pode mais ser revitalizado. A organização está em frangalhos, com o moral completamente abalado. Então, o líder Hércules se levantou, bateu na mesa e disse em voz alta: nossa principal prioridade agora é reviver o ovo do reino demoníaco. Contanto que o revivamos, podemos ser invencíveis. Um lote de joias será enviado do armazém da Sociedade da Verdade em 3 dias. Desta vez, devemos obtê-las. Então ele dispensou todos. Depois que eles saíram, Eris impotentemente bateu na testa, porque essas gemas não conseguiam revitalizar o ovo do reino demoníaco, mas se ele não dissesse isso, a organização Lobo Branco realmente estaria acabada. No entanto, naquele momento, uma voz terrível apareceu de repente acima de sua cabeça, e ao mesmo tempo uma voz veio da sombra: deixe-me ajudá-lo a resolver seu problema. O ovo do reino demoníaco é uma tocha, e a vida é o combustível mais precioso, mas o que Eris não esperava era: essa sombra era realmente Wild, o mago da destruição, o que é uma existência do nível de um deus. Ao mesmo tempo, representa as 4 bruxas originais do poder absoluto. Embora cada um deles seja uma existência acima de todas as criaturas, aos olhos do Cavaleiro da Grande Luz, agora só há uma pessoa que pode ser chamada de Deus. Esse é Efan,
o chefe por trás desta livraria, porque Efan pode suprimir a maldição da espada mágica em seu corpo apenas com um livro, e até promete ajudá-lo a resolver completamente este problema que o assola há milhares de anos. Você deve saber que a maldição da espada mágica se originou do rei Jinin da antiguidade, e cada cavaleiro da grande luz que a possui acabará morrendo de loucura, mas quando Scar estava prestes a entregar a espada mágica para Efan, foi impedido pelo conselho de anciãos de Mita, porque eles não sabiam se Efan era bom ou mal, se ele fosse do lado do mal. As consequências de entregar uma espada mágica tão poderosa a eles seriam desastrosas. Então eles enviaram a avaliadora Vin para investigar a livraria. Ela não só tem um quarto de sangue de Ban Yin. Ela também tem o talento da unidade mental, e tem uma sensibilidade natural ao bem e ao mal, mas eles nunca pensaram que aos olhos de Efan, Scar é apenas um veterano com transtorno de estresse pós-traumático, e ele não sabe nada sobre maldições como espadas mágicas. No entanto, Vin já chegou à porta da livraria neste momento. Depois de um momento de reflexão, Vin entrou. À primeira vista, ele viu Efan sentado na mesa. Embora aos seus olhos Efan seja apenas uma pessoa comum sem flutuações de poder. Mas nos rumores, Efan derrubou o Cavaleiro da Grande Luz silenciosamente. Diante de tal existência, Vin pensou secretamente em seu coração que ele deve manter o respeito e nunca irritá-lo até a morte. Então Vin sentou-se respeitosamente em frente a Efan e disse olá, mas foi este olá que despertou a suspeita de Efan, embora a mulher na frente dele fosse escandalosamente grande. Mas seu sorriso natural é muito sedutor, e parece muito habilidoso e profissional. Ela pode produzir esse efeito de comercialização padrão no próximo momento. Será que essa pessoa é uma colega? Em outras palavras, ela não está aqui para comprar livros, mas para tentar me induzir a gastar dinheiro? Mas já que você se atreve a vir aqui precipitadamente, não importa o que você tem em mente, você tem que comprar um livro meu antes de sair. Será que a reputação de Sr. Yi é em vão? Vendo isso, Efan mostrou um sorriso astuto e disse, com licença, você é o dono desta livraria? Quase ao mesmo tempo, vindo do outro lado também disse esta frase. Como um grande cliente no shopping de álcool, Efan adivinhou facilmente a primeira frase de Vin. Isso assustou Vin muito. Ela pensou que Efan estava lendo seus pensamentos e a avisando. Olhando para a aparência de Vin quase chorando, um sorriso astuto apareceu novamente no rosto de Efan. Foi apenas uma simples tentativa. O oponente perdeu metade de seu sangue diretamente. Parece que ela é apenas uma novata que não viu o mundo, e eu sou um famoso guru da galinha e mentor de vida. Não é fácil pegá-la? Então Efan disse misteriosamente, já que você escolheu vir aqui ativamente. Você nunca pensou que encontraria essa situação? Além do mais, você está aqui para me encontrar especialmente. Assim que essas palavras saíram, Vin ficou ainda mais assustada e não se atreveu a se mover. Ela acreditava que Efan já havia visto através de todos os seus comportamentos, e até mesmo se seu desempenho fosse um pouco ruim, este adulto poderia se matar a qualquer momento. Então, ela rapidamente apertou o passo, pedindo desculpas sinceras por perturbar Efan, e disse em tom de súplica. Posso te fazer algumas pequenas perguntas? Se você estiver disposto a cooperar, seremos muito gratos. E Efan estava muito interessado em suas próximas perguntas. Então ele disse generosamente, pergunte o que quiser. Vin repetiu isso em sua mente depois de ouvir, pensando secretamente que este adulto era muito generoso. Pelo menos agora sua segurança de vida não seria um problema. Ao mesmo tempo, Jace, do outro lado, estava relatando à cicatriz a situação recente da organização Lobo Branco. Eles usaram vários meios para procurar os remanescentes da organização Lobo Branco na cidade, mas toda vez que estavam prestes a ter sucesso, essas pessoas simplesmente desapareciam. Então Jace especulou que havia passagens secretas desconhecidas para eles nesta cidade. Depois de ouvir, Cicatriz disse, Eunia tem uma longa história, e é normal que existam algumas passagens secretas que eles não conhecem. Mas essas passagens secretas, apenas alguns idosos que vivem aqui há muito tempo sabem, mas não há ninguém assim na organização Lobo Branco, então Cicatriz determinou que alguém os está ajudando secretamente. Mas ele não sabia que a pessoa que ajudava a organização Lobo Branco era seu arqui-inimigo, Wang Erdu, um poderoso destruidor de ataques. Esta é uma livraria estranha. Cada livro aqui pode mudar o padrão do mundo inteiro, e até mesmo duas decorações colocadas casualmente na porta podem facilmente matar os mais fortes abaixo do nível de destruição de ataques. O dono da livraria é reverenciado como uma divindade, mas ele próprio não sabe nada sobre isso e sempre pensou que era apenas uma pessoa comum.
E neste momento, ele está aceitando a investigação de um avaliador enviado pela organização Mitai, mas ele pensa que o propósito da outra parte em vir aqui é para vender algum produto ou coletar informações para algum projeto. Então, quando perguntado por que abriu uma livraria aqui, Efan respondeu casualmente, por interesse e por destino. Mas Vin não esperava que sua compreensão fosse que o dono da livraria vislumbrou o destino e se interessou por ele, então esperou aqui pela pessoa destinada. Depois de escrever, ele perguntou a Efan, o que você acha do que aconteceu antes? Efan ficou um pouco confuso depois de ouvir, pensando secretamente. Tantas coisas aconteceram antes, como posso saber de qual você está falando? Será a explosão de gás que aconteceu alguns dias atrás? Acontece que a batalha entre a Xi e Marf alguns dias atrás causou danos excessivos à cidade, e os altos funcionários declararam ao público em geral que o gasoduto de gás natural estava em mau estado de conservação e explodiu. Pensando nisso, Efan se levantou e disse com raiva, o responsável por este incidente deveria morrer. Como eles podem tratar a vida das pessoas como brincadeira? Vin mostrou uma expressão aguda em seu rosto depois de ouvir, e então escreveu, o dono da livraria é muito contra a seita vermelha e a organização Lobo Branco, e sua posição é consistente com a de Mitai. E a última pergunta de Vin foi, o que Efan pensa sobre o que ele está fazendo agora? E Efan ficou ainda mais confuso depois de ouvir, que tipo de perguntas confusas são essas? Essa garota provavelmente está aqui para me provocar quando está entediada. Neste momento, seus olhos brilharam repentinamente, como se ela tivesse entendido tudo. A verdade deveria ser esta, perguntar por que abriu uma loja aqui é para entender a situação vantajosa desta área. A opinião sobre a explosão de gás é para saber qual o impacto deste evento na população, combinada com a última pergunta. É óbvio que ela está investigando as lojas por perto, o que significa que há uma empresa por trás dessa garota. Eles querem avaliar o valor de desenvolvimento desta área através de pesquisas, em seguida, obter os direitos de desenvolvimento da área que foi arrasada pela explosão, e a julgar pelo temperamento desta garota. A empresa dela não quer que eu faça isso. Pensando nisso, Efan queria aproveitar a oportunidade para promover sua livraria, caso pudesse ser comprada por um preço alto. Não seria possível se aposentar e viver bem? Então ela abriu a boca e disse a Wayne, eu gosto muito do que estou fazendo agora. Eu entrego os livros certos para as pessoas certas, ajudando-as a sair da confusão temporária. Acho que esse é o significado da minha vida. Estou muito disposto a fornecer ajuda e orientação a algumas pessoas para que elas saiam de suas dificuldades. Wayne ouviu e seu rosto estava cheio de admiração. Ela já havia sido infectada pelo espírito de dedicação altruísta de Efan, e este era exatamente o efeito que Efan queria ver, porque o que ela ia dizer a seguir era o ponto principal. Ela acreditava que Wayne, como investigador, definitivamente teria que perguntar de porta em porta. E Efan achava esse trabalho tão complicado que era muito problemático. Então ela disse a Wayne, o que eu mais gosto de ajudar são pessoas como você que estão preocupadas com trabalhos complicados. Pobre criança, sente-se e leia um livro para relaxar. Assim que essas palavras foram ditas, tocaram imediatamente o fundo do coração de Wayne, porque ela, desde que nasceu, tinha o dom de ver a bondade e a alegria da natureza humana. Foi precisamente por causa desse dom que todos a mantiveram à distância, e seu pai, para a glória da família, quando ela era muito jovem, a enviou para o departamento de logística de Mita. Nas últimas décadas, ela nunca mais viu seus pais. Embora ela tenha alcançado conquistas notáveis em Mita por meio de trabalho árduo, ninguém nunca disse uma palavra de consolo a ela. Mesmo com o aumento de seu status, todos estavam se distanciando dela. Ela sentia que era como um fantoche de fio. Ninguém se importaria com sua coragem. Ela também não sabia qual era o significado de sua vida. Mas agora, este adulto que ela nunca conheceu antes, conseguia ver sua psicologia frágil, e parecia ver uma magia nas palavras deste adulto que a impedia de rejeitar sua sugestão de sentar e ler um livro. Nesse momento, Wayne disse inconscientemente, posso encontrar um livro que eu goste para ler? E Efan ficou extremamente complacente ao ouvir isso. Apenas algumas palavras simples transformaram a garota na frente dele em um cliente em potencial. Esta sopa de galinha para a alma realmente me fez entender. Então ela deixou Wayne procurar um livro que gostasse na biblioteca atrás. Ela também disse a Wayne que tarefas como avaliações não são baseadas neste momento. Depois de sair, você pode conversar comigo para relaxar. Wayne pensou consigo mesma depois de ouvir isso. Este adulto já sabia que ela tinha um propósito ao vir aqui, mas ela não a culpou.
Ela é realmente muito tolerante. O objetivo de Irfan ao dizer isso era, na verdade, insinuar que Wayne poderia fazer um pouco de corpo mole ao avaliar. Conversar consigo mesma pode até comprar mais alguns livros. No entanto, Wayne já estava chocada com a biblioteca à sua frente, porque a biblioteca comum aos olhos de Irfan tornou-se um espaço divino extremamente grande aos olhos de Wayne. Uma livraria aparentemente comum escondia uma biblioteca espacialmente vasta. Cada livro aqui é uma existência profunda e chocante, e no momento em que ela entrou, ela foi suprimida pela aura aterrorizante que emanava da biblioteca, tornando-a incapaz de respirar. Mesmo apenas olhando para o nome de um livro, ela sentia uma grande dor. No entanto, quando ela estava prestes a escapar daqui, ela foi atraída por um livro chamado Visão da Alma Tranquila na estante. O mais estranho é que parecia haver uma voz atrás dela dizendo que ela tinha que escolher este livro. Sob o estímulo daquela voz, ela pegou o livro lentamente. Instantaneamente, sua consciência entrou em um espaço estranho. Aqui, ela não conseguia falar nem emitir qualquer som, apenas via um gigante vermelho acenando para ela, mas quando estava assustada com o que via, aquele gigante vermelho se transformou em uma sombra, guiando um boi azul em sua direção, e quase instantaneamente a sombra e o boi azul chegaram diante dela, e quando os olhos dos dois se encontraram, sangue escorreu dos olhos de Wayne, e então a sombra se transformou em fios pretos que envolveram seu corpo, e no segundo seguinte, os fios pretos invadiram freneticamente seu olho esquerdo, enquanto seu olho direito também era agarrado por uma pequena sombra, e a intensa dor a fez gritar involuntariamente, e finalmente sua consciência retornou ao corpo. Agora ela não ousava mais ficar ali, e rapidamente pegou o livro para procurar o dono da livraria, Irfan, mas assim que ela saiu de lá, outras almas nas prateleiras, vis, de repente ganharam vida. Neste momento, Irfan estava secretamente se felicitando por estar prestes a vender outro livro. Quando ela viu que o livro escolhido por Wayne era Viver, ela pensou consigo mesma, o livro é realmente bom, mas um livro tão trágico provavelmente não é adequado para relaxar. E, como esperado, quando ela levantou a cabeça, viu Wayne segurando a cabeça com uma expressão de dor, e ela rapidamente se levantou para explicar a ela.